Bom dia, seja bem-vindo ao segundo bloco do Manhã Noticiosa. Vamos ocupar também neste bloco a antena na Rádio Mais, na frequência 94.1 FM, no espaço Mata Bicho. Estamos com Moisés Ciuta, que é investigador do IESE. Com ele vamos falar sobre o Fundo Soberano. Vamos abordar o modelo de gestão, as expectativas e também as principais ameaças para o sucesso deste programa que o Governo está a traçar através do Banco de Moçambique. Moisés Ciuta, muito bom dia, é bem-vindo. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mais e aos ouvintes da Rádio Mais. Moisés Ciuta, qual é a visão geral sobre o Fundo Soberano, tendo em conta aquilo que é esperado com relação a ele? É uma reserva do Estado para garantir que as gerações vindouras também tirem algum proveito dos recursos que poderão ser explorados hoje e, para além disso, para garantir também que a exploração destes recursos seja sustentável hoje, ou seja, há uma visão de presente e também de futuro. Qual é a sua visão geral sobre este fundo? Bom, a minha visão geral é que nós precisamos de ter expectativas certas sobre o fundo. Por quê? Porque o fundo, na minha maneira de ver, deve ser concebido por todos nós como se fosse uma receita extra que vai existir por um determinado período pela exploração de gás natural e outros recursos que se vão esgotar, mas que essas receitas vão ter fim. Então a pergunta é como gerir essas receitas. Essa é a questão principal. Então eu vou dar um exemplo, não é? Estamos em dezembro. Pois. Alguns têm a sorte de receber o 13º. Então, a pergunta que se coloca sempre é como garantir que aquela receita adicional, num mês único por ano, perdure por mais meses ou mais anos. Então, esta é a situação com o Fundo Soberano. Então, existe uma impressão que se passa nas conversas do dia a dia de que o Fundo Soberano é muito dinheiro. Mas o que é muito? O que é pouco? Essa também é uma pergunta que vale a pena a gente discutir, que é para ter perspectivas certas dentro deste assunto. Então, Pois, há aqui dois objetivos principais deste Fundo Soberano. O primeiro é acumular receitas, o segundo é contribuir para a estabilização fiscal. Algumas vozes da sociedade, sei que o IESE faz parte de uma plataforma de sociedade civil que foi criada para tentar fiscalizar esta implementação do Fundo Soberano, e algumas das organizações que fazem parte deste órgão dizem que era preciso que o governo deixasse claro que vai financiar o desenvolvimento e não colocar aqui apenas acumular poupança e contribuir para a estabilização fiscal. Qual é a sua visão? Porque o governo, quando colocado esta questão, diz que a estabilização fiscal está também inclusa no financiamento ao desenvolvimento. Sim, é verdade. Primeiro, o que é estabilização fiscal? Essa acho que é uma pergunta importante. Estabilização fiscal tem a ver com o Estado ter capacidade própria de realizar as despesas que tem. Por exemplo, estamos a falar de poupança. Então, estabilização fiscal é o Estado ser capaz de se organizar financeiramente para responder aos desafios que afetam as suas despesas. Surgiu um ciclone, surgiu a pandemia. Qual é a capacidade financeira para o Estado responder a esses desafios para o benefício do cidadão? Então, o Fundo Soberano tem que ser concebido de tal maneira que ele perdure por muito tempo, mas sem deixar de lado estes aspectos. Quais são as principais lacunas da proposta que está a ser colocada em debate pelo Banco de Moçambique? Eu penso que a principal lacuna é não haver clareza do que vai ser feito com o dinheiro das receitas do gás, não é? Porque a proposta
diz, olha, 50% vou guardar no cofre, 50% vou alocar ao orçamento do Estado. E não se diz para que investimentos específicos se irá usar o valor. Então, qual é o risco? O risco é nós ficarmos a pensar que temos muito dinheiro e gastarmos o dinheiro sem controle e depois, quando nos apercebemos que já gastamos o dinheiro, é quando nós tomamos consciência do que devíamos fazer. Então, isso não é bom. Eu vou dar um exemplo. O orçamento do Estado atual ronda cerca de 5 mil milhões de dólares. Eu vou simplificar, vou esquecer os 1.000 milhões de dólares, vou falar do 5, não é? Que é o orçamento do Estado. Imagina que o orçamento do Estado é de 5. Agora, quanto é que há de vir do fundo? Quanto que nós podemos esperar das receitas do gás para que possa ser injetado no orçamento do Estado? São 2.000 milhões de dólares. Esse dinheiro é muito. Nós já gastamos mais do que o fundo, então vamos ter uma receita de quase 2. Então, é preciso agora nós definirmos o que é que vamos fazer com esse dinheiro para promovermos o desenvolvimento. As receitas da exploração do gás e do petróleo só hão de vir durante cerca de 30 a 50 anos no máximo, de acordo com as reservas atuais. Então, isso nos cria um desafio de saber como gerir. Imagina, por exemplo, nós já temos uma dívida. A dívida ronda 12.000 milhões de dólares. Significa que teríamos que gastar cerca de 12 anos, os primeiros 12 anos, a pagar a dívida. Por quê? Porque no orçamento do Estado já temos um déficit de cerca de 1.000 milhões. Significa que daqueles dois, vai para o déficit, vai fechar o déficit do orçamento do Estado. Aquele já vai pagar a dívida. Então, esse dinheiro já foi consumido. Então, qual é o problema? Nós estamos a pensar que, olha, nós temos muito dinheiro. O que vai acontecer? É que haverá pressões para se fazer muita dívida e quando já chegam os recursos, esses recursos já não têm espaço para promover o desenvolvimento, a não ser pagar a dívida. Então, esse é um dos aspectos. Pois, falou aqui da questão da durabilidade possível, hipotética, dos recursos que vão ser explorados e que vão alimentar o Fundo Soberano. Fala-se aqui de duas modalidades. Até o 20º ano, 50% dos recursos que virão desta exploração serão depositados na conta do Fundo Soberano e daí para frente, depois dos 20 anos, a partir do 21º, 80% passam a ser depositados no Fundo Soberano. Como é que olha para isto do ponto de vista de eficácia, tendo em conta que o dinheiro não é tanto assim para financiar o desenvolvimento? O que eu acho é que depende muito daquilo que for o nosso plano de desenvolvimento, que o Ministério das Finanças ainda não nos deu. Temos que perguntar ao Ministério das Finanças quais são as perspectivas de utilização dos dinheiros. Há um risco real de avançarmos para um Fundo Soberano sem esse esclarecimento? Existe, porque às vezes a pressão política conta mais do que o processo de decisão consciente sobre um determinado assunto. Então, eu não sei ao certo qual é o grau de pressão política que existe, mas eu sinto que existe uma necessidade quase urgente de se criar um fundo por parte de um certo grupo de governo. Então, isso pode criar precipitação na criação do fundo. O ideal seria nós definirmos claramente o que nós queremos. Neste caso, o Banco de Moçambique avançou com a proposta. É uma preocupação nossa de saber do banco como vai garantir a gestão do fundo que vai estar na conta bancária, não é? Do dinheiro que vai estar na conta bancária. Mas também existe o outro lado. Como é que o dinheiro vai ser gerido no orçamento do Estado? Eu vou dar um exemplo. Nos últimos anos, a partir de 2015, a percentagem do orçamento que é dedicada a investimentos tende a cair. Significa que o Estado está a gastar mais em pagar salários, pagando serviços correntes. Aliás, o orçamento deste ano tem por volta de 56% só para o funcionamento do Estado. Está a ver?
não é? Então significa o quê? Que existe uma tendência do dinheiro, ao invés de fazer coisas produtivas, como construir estradas, fazer escolas, fazer coisas correntes que não pagar trazem dívidas retorno. e funcionamento das instituições do Estado. Exato. Tá, ok. Então aí é onde nós temos o problema. A outra discussão que se levanta quanto ao Fundo Soberano tem que ver com a sua gestão. Há quem defenda que o Parlamento moçambicano deve ter mais intervenção, há quem defenda que o Banco de Moçambique deve ter mais poderes, mas há aqui, tendo em conta aquilo que é a nossa realidade política e económica, o funcionamento do nosso Estado, um questionamento que é levantado. Até que ponto, gerindo o Banco de Moçambique, gerindo a Assembleia da República com alto nível de intervenção, este Fundo Soberano pode ser eficaz, tendo em conta a pressão política de que há pouco esteve a falar? Temos um Parlamento que aprova tudo que vem do governo e temos um Banco de Moçambique que representa também, de certa forma, alguma ideologia do partido que está no poder. Esse é um desafio real que nos coloca o desafio de conduzir a gestão do Fundo Soberano para um modelo que seja sustentável. Vamos lá. Ao invés de pensarmos nos fundos de outros países, da Noruega, da China, vamos lá pensar em Moçambique. A sociedade civil já foi acusada de querer copiar fundos. Sim, então vamos lá pensar em Moçambique. Não é? Moçambique tem o Instituto Nacional de Segurança Social. Nós não chamamos Fundo Soberano, mas o funcionamento do Fundo Soberano é similar ao do INSS. Existem receitas que vão sendo acumuladas e o objetivo é rentabilizar aquelas receitas para que os donos, não é, que são os trabalhadores que descontam para o INSS, então, quando precisarem daquele dinheiro, possam tê-lo. Esse é o mecanismo de funcionamento de um fundo. Então, no caso do Fundo Soberano, a questão que se coloca é: será que tem sentido deixar que esse dinheiro seja gerido por uma instituição independente, ou é melhor que seja gerido por via do orçamento do Estado? Não é? O Estado determina cada ano um certo nível de despesa e um certo nível de déficit, então coloca-se lá o dinheiro. Ou é melhor nós pensarmos num mecanismo separado para gerir as receitas do gás natural e, se possível, de outros recursos, porque qual também é essa é uma questão. O ideal seria garantirmos que o Fundo Soberano seja independente das pressões políticas. Vou dizer porquê. A experiência de Moçambique nos últimos anos, não é? A experiência de conflitos políticos, torna claro a necessidade de nós termos de proteger as nossas poupanças dos interesses políticos que possa haver. Se nós fizermos isso, estaremos a garantir uma rentabilidade dos investimentos. Por exemplo, vamos lá falar dos 7 milhões. Os 7 milhões, a taxa de rentabilidade é muito baixa. Por quê? Por causa dos interesses políticos que houve, em que, ao invés de priorizar, por exemplo, a rentabilidade dos investimentos onde o dinheiro foi colocado, priorizou-se a questão política, de garantir, por exemplo, a promoção de uma certa ala de governo para mostrar que está a fazer alguma coisa, está a apoiar as populações. Então, portanto, um mecanismo que visava rentabilizar recursos do Estado acabou virando num mecanismo, digamos, de proteção social, de transferências monetárias, ao invés de garantir rentabilidade dos recursos do Estado. Então, é aí onde nós temos que ter cuidado. Por causa disso, a minha sugestão é: qualquer coisa pode ser feita, desde que haja uma lei, por exemplo, blindada, que garanta, por exemplo, a utilização de recursos para que a sua rentabilização seja efetiva. Porque senão não vamos ter fundo. Havemos de ir ao cofre e encontrar que lá já não tem recursos. E quais é que seriam os papéis da Assembleia da República, Ministério da Economia e Finanças e Banco de Moçambique neste processo todo? Bom, o papel da Assembleia da República é importante no sentido de dizer que quem aprova o Orçamento Geral do Estado é a Assembleia. E aprova os orçamentos que aprova? Aprova os orçamentos que aprova. Nós estamos, por exemplo, a discutir a questão do gás natural, das receitas, mas existe um lado que é este do orçamento, que é da despesa. Por quê? Porque se vai restar alguma coisa no cofre,
vai depender do nível de despesa que o governo estabelecer e a Assembleia aprovar. Se a Assembleia for capaz de se organizar e questionar a rentabilidade ou os benefícios que o orçamento apresentado pelo governo vai ter para o povo moçambicano, então estará a fazer um papel importante no sentido de garantir a utilização dos recursos de maneira correta. Agora, o governo tem um papel importante, sim, como Ministério das Finanças, que é orientar a política ou planificar a utilização dos recursos. Não temos nenhum órgão que é capaz de fazer isso melhor do que o Ministério das Finanças. E cabe ao Ministério das Finanças aprimorar a sua capacidade de fazer a planificação da despesa pública para que a Assembleia da República também receba documentos que são dignos e que representem os interesses do povo moçambicano. A sociedade civil, que somos todos nós, como é que pode contribuir? Nós podemos contribuir de diversas maneiras. A primeira maneira é nós, por exemplo, sermos capazes de nos fazer ouvir em relação às expectativas do povo moçambicano para a utilização dos recursos. E a segunda coisa é nós podermos fazermos análises que permitam fazer análise e transmitir a mesma informação ao resto da população, não é? O governo tem uma capacidade limitada de se comunicar com o povo, mas nós é que somos povo. Então podemos aproveitar isso para consciencializar os outros sobre as expectativas, sobre a utilidade do fundo que pode vir a existir. Falando do Fundo Soberano, o governo diz que se propõe a fazer balanços trimestrais e depois também balanços anuais, só que há uma ressalva que diz menos quando se tratar de assuntos de segredo do Estado, de assuntos sensíveis. Qual é a sua interpretação sobre isso, tendo em conta a necessidade de garantia de clareza e transparência na gestão do fundo? Bom, a questão da transparência é importante e é verdade que existem assuntos que não podem ser partilhados. Por exemplo, o fundo vai ser... Falar do fundo até é complicado. É melhor dizer, olha, as receitas do gás vão ser usadas para fazer investimentos. Investir é negócio. Então, a informação sobre o negócio não pode ser partilhada de qualquer maneira. Tem que ser utilizada de uma forma estratégica. Imagina que o fundo queira investir numa certa área onde há determinados interesses de outros agentes fora. Será que vale a pena partilhar essa informação tão rápido? Provavelmente não seja. Mas qual é o problema? É que no contexto moçambicano, às vezes, essa justificação é usada para esconder interesses não confessados que prejudicam o povo moçambicano. Então, nós temos a necessidade aqui de pensar, por exemplo, discutir a formulação da lei sobre a utilização das receitas e gestão do gás, das receitas do gás natural e outros recursos renováveis, de tal maneira que não deixe muitas lacunas. Mas, acima de tudo, eu acho que o mais importante é a responsabilização, não é? Porque, por exemplo, vamos ver a utilização dos fundos do Estado, qual é o grau de responsabilização que há. Mas se for, por exemplo, haver um mecanismo de funcionamento do Instituto Nacional de Segurança Social, há de ver que pelo menos há um certo grau de responsabilização. Dá o que dá, não é, na utilização dos dinheiros e tal, mas no fim consegue-se ver que o responsável por esta ação ou por aquela tende a ser, foi o fulano, e se toma medidas para responder a corrigir o erro. Então, temos que pensar no mecanismo de responsabilizar as pessoas que vão gerir as receitas. Este modelo de que está aqui a falar, com certeza já foi apresentado ao Banco de Moçambique, já houve várias sessões de diálogo sobre o Fundo Soberano. Como é que o governo está a receber esta informação? Mostra-se receptivo ou ainda muito reticente e prefere defender a sua proposta? É uma boa pergunta, mas eu não posso responder por uma razão simples. Eu ainda não ouvi comentários públicos do Ministério das Finanças sobre a proposta do banco e sobre a ideia do Fundo Soberano. Então eu prefiro esperar para ouvir do próprio Ministério ou de algum membro do governo uma pronunciação sobre este assunto.
Pois, esses prolongamentos, tendo em conta o tempo que falta para o arranque dos projetos, esses pronunciamentos que vêm devagar, tendo em conta o arranque que o arranque dos processos vai ser daqui a no máximo 2 anos, não vai fazer com que Moçambique aprove um modelo de fundo soberano às pressas e que no fim prejudique o país, ou não se tire os ganhos no mesmo nível do que é desejado? A minha opinião é que não. Por quê? Porque o Fundo Soberano, em princípio, é criado em países com condições melhores do que este Moçambique. Vamos lá. Temos um país com uma dívida elevada. Com mais um do que o déficit, exato, com um déficit comercial elevado. Então, essas duas coisas, em condições normais, em comparação com a experiência de outros países, não nos permitiam ainda poupar dinheiro. Por quê? Ao invés de poupar, nós temos prioridades de colocar dinheiro para fechar os custos, por exemplo, da dívida. Nós estamos a pensar em criar o fundo. Temos uma dívida, por exemplo, que rende uma taxa de juros de 6% ao ano. Será que vale a pena guardar dinheiro, render 2%, ao invés de pagar uma dívida que fica cada vez mais cara? Então, essa é uma pergunta que vale a pena considerar. Então, nós ainda temos tempo para discutir a questão do fundo. Então, a única coisa que tem que ser acautelada são os interesses que possam haver para garantir que o povo moçambicano não seja lesado e haja, sim, benefícios para as próximas gerações, porque se nós gerirmos mal o fundo, então as próximas gerações não vão poder beneficiar dos recursos que são de todos nós. Falou que na necessidade de se traçarem planos de investimentos também está previsto na proposta ou no modelo de fundo soberano proposto pelo Banco de Moçambique. Estes investimentos devem ser feitos, na sua opinião, nas mesmas áreas que são colocadas pelo Orçamento do Estado, ou devemos fazer aqui um investimento à parte para não haver misturas e depois criar algumas incoerências na hora de justificar o uso dos dinheiros? Isso vai depender do modelo de gestão que vai ser adotado. A minha opinião é a seguinte: um fundo é como se fosse um cofre, onde a gente guarda dinheiro e a nossa expectativa é que o dinheiro permaneça lá por muito tempo. Então, se nós quisermos garantir que esse cofre tenha dinheiro, nós temos de fazer uma coisa: investir o dinheiro em sítios onde haja retorno. Vou dar um exemplo. Não é? O INSS o que faz, por exemplo, é pegar no dinheiro, emprestar às empresas. Foi o que fez no tempo de Covid. Com o BNI. Exato. Por via do BNI fez isso no tempo de Covid. Pois. Qual é a expectativa? É que aquele dinheiro que as empresas vão usar volte para os cofres do INSS com juros. Significa que ao invés de sair 100 e voltar 99, sairá 100 e volta 105. Então, esse é o mecanismo de gestão de fundo. Então, se nós vamos fazer isso, uma abordagem que devemos adotar é procurar que sejam feitos investimentos que permitam o retorno dos recursos investidos. Podemos não ter isso. Por quê? Porque a opção de colocar dinheiro por via do Orçamento do Estado nem sempre garante o retorno do dinheiro. Mas deveria, em condições normais, permitir benefícios sociais mais altos. Significa, por exemplo, se o dinheiro for usado, por exemplo, para proteção social. Vamos imaginar, temos uma situação em Cabo Delgado que precisa de ação do Estado para garantir que haja estabilidade do bem-estar social da população. Então, se o dinheiro for aplicado para criar uma logística que permita a população de Cabo Delgado e das províncias ao redor para poder sobreviver às situações de conflito, tornar-se mais resilientes agora e depois do conflito, isso pode ser uma forma útil de usar dinheiro. Mas também temos muita gente... Não haverá um fundo soberano aqui bastante pressionado com as necessidades? Sim, é verdade. Temos um fundo soberano já bastante pressionado. Isso é verdade. Isso ninguém tem que negar. Não é? Nós não temos mais necessidades do que receitas, do que recursos para satisfazer as necessidades. Então, o ponto é como maximizar o benefício social, porque uma coisa é a gente falar de retorno financeiro, mas também existe essa parte social, que é papel do Estado responder a ela. Então,
Se é o papel do Estado responder a essa parte social, significa que temos que pensar em mecanismos sociais que beneficiem a todos. Nós temos um exemplo no início da década passada, em 2010, 2008, das revoltas por causa do preço do chapa, por causa do preço do pão. Como é que o Estado, por exemplo, pode se organizar em termos de política fiscal para garantir que situações dessas não retomem? Nós podemos caminhar para isso. Temos a pandemia agora, temos o conflito no norte, temos as cheias que hão de vir. Temos o conflito no centro. Então, temos esse tipo de coisas. Então, temos que pensar em formas úteis de usar o dinheiro que nos beneficiem a todos. A falta de experiência do país na gestão de situações destas do Fundo Soberano pode ser considerada uma ameaça para a sua eficácia? É uma ameaça, sim, mas um governo que sempre procura melhores soluções para o seu país deve encontrar sempre uma saída. Então, não dizer que seja uma ameaça para justificar ou fazer mal as coisas não pode ser. Tem que ser numa perspectiva de dizer, olha, reconhecemos que isto é um desafio, temos que fazer isto e aquilo para podermos sair. Por exemplo, uma coisa que tem sido discutida é o desenvolvimento de uma política industrial. Não é? Então, qual é o objetivo? Nós temos que ser capazes de desenvolver cadeias de valor que conseguem garantir uma produção mais eficaz. Os projetos, por exemplo, em Moçambique, têm sido orientados para responder às necessidades dos grandes projetos, não é? As políticas em geral. Não é? Então, temos, por exemplo, se constrói uma linha férrea em Nacala para escoar recursos. Por que não se pensa, por exemplo, em responder às necessidades dos agricultores em algumas zonas, por exemplo, em Nampula? Querem uma estrada para poder tirar os produtos da machamba e pô-los no mercado. Podemos pensar em fazer isso, não é? E o fundo, ao existir, poderá ser orientado para fazer esse tipo de investimentos. Depois existe a outra discussão, se o investimento tem que ser feito fora de Moçambique ou dentro de Moçambique. Olha, isso é uma tarefa de quem vai ter a responsabilidade de gerir o cofre, mas temos que ver como é que isso vai ser feito. Já lá íamos sobre a região onde os investimentos devem ser feitos. Geralmente, quando se faz negócio, é melhor investir em mercados que têm uma capacidade maior de retorno. Mas qual é o ideal, tendo em conta a nossa realidade? Já dissemos que temos um fundo que vem já bastante pressionado com as necessidades do país. A melhor investimos fora ou potencializamos a economia cá dentro, tendo em conta os riscos da falta de retorno que são reais também? Sim, a melhor decisão sobre isso é tomada com uma política certa de utilização dos recursos. Neste caso, se nós, por exemplo, pensamos ainda que uma parte do valor das receitas deve ir para o orçamento do Estado, então a outra parte do orçamento tem que ser por via do que o Banco de Moçambique está a sugerir. Quer dizer, olha, essa parte das receitas que há de ficar guardada no banco não pode ser investida aqui, porque uma parte já é investida no orçamento do Estado. Então, tem que ser investida fora. Por exemplo, alguns países o que é que fazem? Compram dívida soberana. O que é isso? Emprestam dinheiro a outros governos na expectativa de que os outros governos de certeza vão pagar. Então, é uma forma de gerir riscos. Podemos também, por exemplo, se Moçambique recebe investimento dos Estados Unidos, da França, por que Moçambique não pode investir em outros países? Não há? Pois, e há países aqui a nível, pelo menos da região da SADC, com grandes carências e podemos aproveitar a oportunidade. Outra questão que eu ia colocar e já tocou em algumas vezes, tem que ver com o nível de projetos que são sugeridos. Fala-se de algum investimento que pode ser feito na agricultura, algum investimento que pode ser feito na proteção social, algum investimento que pode ser feito na industrialização, algum investimento que pode ser feito na construção de infraestruturas. Há muitas expectativas aqui que pode não se garantir a sua resposta. Sim, é verdade. Há muitas expectativas que podem não ser respondidas. Por quê? Como eu já disse no início, temos um orçamento de 5 mil milhões. Nós prevemos receber, em média por ano, mais 2 mil milhões. Então, isso significa muito mais do que, vamos receber muito menos do que nós gastamos atualmente. Então, existe uma necessidade, por exemplo, ao nível do orçamento do Estado, nós vamos lá ver quais poderão ser as prioridades. O que é que, por exemplo, traz maior retorno? É investir, por exemplo, na educação,
não é? Se vamos investir na educação, significa que as pessoas vão se formar. Quanto tempo isso leva? Será que o tempo que leva compensa o esforço que vai ser feito? E o dilema papel do Estado e desenvolvimento do país. Exatamente. Ou vamos, por exemplo, pensar em investir na proteção social. Qual é o mecanismo de proteção social que vamos adotar? Porque não é simplesmente... Proteção social não é só fazer transferências, não é só transferir 540 meticais para o Moisés, porque é o mais vulnerável. É possível ter retorno do investimento como esse? É possível pensar, por exemplo, num mecanismo de proteção social que diga, olha, ao invés de fazer transferência de dinheiro, vou transferir para o fulano ou para aquele cidadão, nesse caso falando do Estado para o cidadão, vou transferir conhecimento. Não é? O Estado pode criar programas que permitam capacitação das pessoas, ensinar as pessoas, por exemplo, a fazer pecuária, não é? Depois criar um fundo, por exemplo, em que numa zona se espera que as pessoas tenham pelo menos um galo, uma galinha, onde vão procriando as galinhas para poderem ter uma fonte de rendimento. Pode-se pensar em projetos desses. Então, aí estará-se a fazer o quê? Estará-se a criar capacidades no seio das famílias, também estará a aumentar a produção do país. E é uma das formas de pensar na proteção social. Voltando aos riscos da sociedade civil, que somos todos nós, mais uma vez, tem um grande medo de este Fundo Soberano acabar também por ser vítima de atos corruptos. Como garantir que isso não aconteça? Isso já depende muito do fortalecimento institucional, não é? Que é o papel do Estado garantir que as leis sejam cumpridas. Hoje as nossas instituições hoje estão preparadas para garantir isso? Pelo que mostram na prática? Não estão preparadas, mas o governo pode criar condições para que isso aconteça. Porque é uma questão da vontade de existir e fazer-se alguma coisa para isso, não é? Criar-se mecanismos que permitam a responsabilização. Eu vou dar um exemplo que é este. Nós temos uma instituição que é muito importante em verificar as contas do Estado, que é o Tribunal Administrativo. E tem feito esse trabalho muito bem. Mas qual tem sido a resposta, por exemplo, por parte do governo às críticas que são lançadas, por exemplo, ao governo em termos de gestão das contas do Estado? Então, tem diversas críticas em que, por exemplo, as contas do próprio orçamento não estão bem organizadas. Então, se houver, por exemplo, uma vontade política de que as coisas andem bem, isso começa dentro do próprio governo. Procurarmos garantir que os nossos mecanismos de gestão permitam uma utilização eficaz dos recursos e reflitam responsabilidade na utilização deles. Doutor Moisés Ciuta, com certeza teremos oportunidade para falar do Fundo Soberano quando houver mais desenvolvimentos. Agora eu queria aproveitar a sua presença aqui para olharmos um pouco para o Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado para 2021, que foram ontem em definitivo aprovados pela Assembleia da República. Partimos, como já íamos falando, com um déficit de pelo menos 100 mil milhões de meticais, que pode ser coberto e vai restar um déficit de por volta de 24 mil milhões de meticais. Há um grande otimismo por parte do governo moçambicano, fala de um crescimento econômico de até 2,1%. Qual é a sua percepção com relação a isso, tendo em conta o contexto do país? Temos as guerras no centro e no norte, temos agora a pandemia da Covid-19, que ainda cria muitas reservas sob o ponto de vista de acesso às vacinas, que podem ser um sinal para garantir a retoma das atividades com mais força. A minha opinião é primeiro, lamentar o fato de, a cada ano que passa, mesmo sem capacidade financeira, termos sempre um déficit mais alto. E a contar com parceiros. Então, sim, contar com parceiros, isso é verdade. Isso aí, é aí provavelmente onde está o problema, porque nós não estamos habilitados. Pensamos num orçamento já com ajudas. Exato, não é? Não significa que nós não estamos a aprender a contar com as nossas próprias forças, não é? Então, isso não cria uma economia da ajuda, em que o orçamento é usado como um instrumento mais para mobilizar recursos do que como um mecanismo para realizar de maneira sistemática a despesa do Estado. Não é? O Estado, em condições normais, tem que gastar dentro das suas capacidades.
Se gastar para além das suas capacidades, significa que está a criar passivos para o país, está a criar responsabilidades, ou está a aumentar a dívida interna, ou está a aumentar a dívida externa. Então, isto não é uma bom. grande percentagem que vai estar ligada ao pagamento das dívidas. Das dívidas. Então, isto não é bom. E se estamos a falar de fundo soberano num debate como este, então nós temos aí um problema, que é os recursos para o fundo soberano estão a ser consumidos antes de chegar a hora. Então, quando chegarem, vão colmatar as dívidas. Deverão fazer isso. E isso já não é bom, porque não deixamos nada, não alcançamos o objetivo de deixar alguma coisa para as gerações vindouras. E o otimismo, o crescimento económico em 2,1%, temos condições para pensar assim, tendo em conta todas as limitantes financeiras que até são assumidas pelo governo através do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, que dizem que os conflitos no centro, no norte e a Covid-19, também há alguns choques externos que podem haver, complicam a economia e o crescimento, claro, dela. Como eu disse durante a entrevista, o Moçambique tem a economia muito virada para os grandes projetos, que envolvem grande utilização de capital estrangeiro. Então, essa fonte de receitas para alimentar projetos geralmente não é afetada por conflitos aqui. Quem é afetado é o pequeno produtor, é o pequeno comerciante, que não representam grande parte do crescimento, do que origina o crescimento econômico em Moçambique. Então, é possível que haja um crescimento desse tamanho, desde, por exemplo, que se garanta a proteção dos investimentos do gás, garanta, por exemplo, desde que o mercado, por exemplo, do alumínio, no caso da Mosala aqui em Moçambique, se mantenha, e do carvão noutras províncias. Então, aí nós temos aqui uma situação em que a nossa economia tem que mudar de abordagem, concentrar-se mais na população, que é a maioria, ao invés de uma minoria que está concentrada em zonas de grandes projetos. Dr. Moisés Ciuta, muito obrigado por ter estado conosco no Mata Bicho e também no Manhã Noticiosa. Muito obrigado. Bom dia. Tivemos com Moisés Ciuta, falamos da proposta de fundo soberano do Banco de Moçambique, falamos das expectativas de algumas ameaças e também do modelo de gestão. No finalzinho falamos do orçamento do Estado, mas a ressalva que fica com relação ao fundo soberano é que pode-se estar a vender uma proposta de que temos muito dinheiro, quando não, e que depois poderemos nos frustrar no futuro. É preciso que se clarifiquem as contas para que ninguém se encontre em situações embaraçosas quando chegar à fase de ver o que é que foi feito com este fundo soberano e, sobretudo, garantir que se deixem recursos para as gerações vindouras. Nós vamos a uma breve pausa. Muito obrigado a si que nos esteve a acompanhar pela Rádio Mais na frequência 94.1 FM, a si que nos acompanha pela televisão. Nós voltamos dentro de instantes. Até já.